provavelmente sexta-feira, e vocês vão ter aí uma semana e vão fazendo perguntas, tudo bem? Ou amanhã mesmo, talvez amanhã eu coloque. É só realmente porque hoje, amanhã e sexta eu tenho aula todas as noites, então preciso aí que vocês tenham um pouquinho de paciência para tirar as dúvidas. Tem gente aqui tirando dúvida comigo, né, sobre algumas dúvidas além, porque o PA3 ainda não chegou nessa etapa, né, de tirar dúvidas, de fazer a composição. O colega falou aí que vocês ainda estão vendo o programa de necessidades, não é isso? Então, é interessante que vocês tragam também essas dúvidas de PA, beleza? Aí tem algumas pessoas que mandam mensagem para mim aqui, e à noite, gente, eu sei que é o horário que vocês têm para estudar, né? Mas à noite eu fico dando aula, então não consigo responder, tá? A todo mundo. Então tenha um pouquinho de paciência quanto a isso. Aí geralmente quando eu termino a aula, se eu não der tempo de ver ainda hoje, eu vejo amanhã cedo e respondo, tá bom? Então estou vendo aqui umas perguntas quando eu terminar a aula, aí eu respondo vocês, tá bom? Bom, vamos lá. É, Pessoal, nós começamos a ver a questão de deformação dos materiais. Vocês estão percebendo que aos poucos a gente vai começando a entender como cada sistema funciona. Eu não sei vocês, mas quando eu estava aprendendo essa parte aqui, claro que é bem mais profundo lá na engenharia, um pouco mais é mais cálculo, tá certo? Mas eu acho que a percepção é a mesma. Você começa a andar nos locais, tipo shopping, quer dizer, a gente não está andando muito, mas shopping, atacadão, poliesportivo, qualquer local assim que tem uma estrutura mais diferenciada, você começa a observar, poxa, qual é o caminho que a força está fazendo, onde são os pontos de apoio, olha o tamanho desse vão. Isso para o arquiteto também é bom, porque ele começa a ter aquele senso de possibilidades, né? Então, quando você faz uma pesquisa na internet, né, de arquiteturas pelo mundo aí, você começa a ver, olha, as possibilidades que existem, olha só essa ideia como foi bacana, olha o tamanho desse vão, olha o material que foi usado aqui. Então, você tem uma abertura de leque, né? O seu entendimento sobre as possibilidades da engenharia e da arquitetura começam a ter um leque maior de atuação. E é isso que faz você realmente ter essa percepção de quais são as possibilidades nos seus projetos arquitetônicos, tá bom? E aí essas deformações, esse caminho que a força faz, essas consequências de cada aplicação de força, vão começando a compor, mesmo que você não perceba, vão começando a compor um senso crítico, estrutural na cabeça de vocês, tá? E isso é aos poucos, não adianta, em uma aula eu vou deixar você fera na concepção estrutural. Não, não é assim, é mentira, né? Tô fazendo propaganda de curso online. Então, o que a gente vai fazer é, aos pouquinhos, trabalhar isso na cabeça de vocês. Então, lá na penúltima, na antepenúltima aula, na verdade, nós falamos sobre deformações, né? Deformações dos materiais. Nós vimos que tem materiais dúcteis e frágeis, não é isso? Nós entendemos quais são as regiões de, de trabalho em um gráfico tensão-deformação, tá certo? Então, nós começamos a entender como os materiais estão trabalhando em uma estrutura. Beleza. E aí nós falamos sobre cabos e arcos, tá? Então, cabos e arcos é um assunto que diz respeito à parte de deformação também, porque os materiais de cabos e arcos também deformam, né? Também seguem as leis físicas que nós começamos a estudar. Mas agora nós vamos dar uma pausa, entre aspas, né, em cabos e arcos, para falar um pouco sobre o entendimento das deformações voltadas para a estrutura. Então, o que nós vamos falar sobre na aula de hoje? Uma composição arquitetônica que trabalha, vamos dizer assim, um esforço maior na estrutura, é um negócio chamado balanço, tá? E hoje nós vamos entender o funcionamento de um balanço em uma arquitetura, tá certo? Só que para isso nós vamos resolver uma questãozinha sobre deformações e sobre momentos fletores, tá? Porque o momento fletor é um dos
um dos esforços que mais solicitam as estruturas, tá? Então, nós vamos começar observando, tentando entender como é que essa carga pode ser transmitida para o solo, ou, no caso, para o elemento de apoio, que pode não ser o solo, pode ser um pilar, pode ser uma viga, etc., para que essa carga seja levada até o chão, tá bom? Então, vocês lembram que eu fiz aqui uma breve associação, né, uma breve referência, como se eu tivesse em uma academia, isso aqui fosse um peso de academia, o meu braço é deslocado aqui, completamente esticado, né? E o peso fica atuando na ponta do braço. Então, vocês mesmos já concluíram que quanto maior a distância de aplicação do peso, o que acontece com o momento, o esforço que fica no apoio? Vai aumentando, né? Isso devido a uma formulazinha de física, né? Que o momento, ou na física também chamada como braço de alavanca, né? Ele é causado por uma distância de que a força é aplicada. Então, uma força é aplicada a uma determinada distância. Então, eu tenho um momento fletor, né? Eu tenho ali um braço de alavanca que vai fazer um esforço de giro, que é vamos dizer assim, é o esforço que é aplicado na base, tá bom? E aí, todo o trecho retilíneo que está sendo aplicado essa carga vai sofrer um momento fletor, tá bom? Só um momento, pessoal. Então, quando eu tenho aqui esse elemento, né? Esse elemento ele sofre uma determinada deformação quando eu submeto ele a uma carga. O próprio peso de um elemento, isso aqui está um pouquinho torto, né? Mas o próprio peso de um elemento, ele já vai aplicar uma determinada carga. Então, o próprio elemento precisa ter uma determinada força para suportar o próprio peso, tá? Então, o peso próprio em algumas estruturas é considerado o esforço mais atuante nessa estrutura. E aí nós chamamos essa estrutura, quando a estrutura ela é de um determinado tamanho, que ela, vamos dizer assim, a maior parte do seu esforço é o próprio peso, ela não é muito eficiente, tá? É o caso do concreto armado, por exemplo. Ele não é muito eficiente devido à questão de que o peso próprio do concreto ele pode chegar ali a mais ou menos 60% da carga que ele consegue suportar. Ou seja, é uma estrutura que foi feita para suportar, estou dando um exemplo, 100 toneladas, 60 toneladas é só o peso dele. Então não é muito eficiente, não é muito, vamos dizer assim, ele está sendo construído, mais da metade do custo dele é só para manter em pé, né? Só para a própria estrutura ficar em pé. Fora alvenarias, acabamentos, etc. Entenderam? Então só o peso próprio da estrutura já consome muito da sua capacidade, tá certo? E outros materiais são mais eficientes. Exemplo, o steel frame, pessoal, apesar dos cuidados que você tem que ter, o steel frame ele é muito eficiente. A relação de carga que ele aguenta versus o seu peso próprio é muito bom. O peso próprio é mais baixo ali. Você tem, na verdade, que ter um cuidado para não ficar uma estrutura leve demais, né? Pelas questões dinâmicas, como o vento e etc., para não ficar vibrando, essas coisas. Então, chega a 30% o peso próprio, né? Então, é uma eficiência bem grande. Nesse meio termo, estruturas de aço, né, laminado, elas têm também um peso intermediário, tá certo? Então, essa estrutura aqui, quando ela sofre aqui a aplicação de uma. Aqui tem um apoio, ó, que é um apoio, certo? Está engastado aqui. Quando eu aplico uma determinada carga na ponta, esse material ele deforma, tá? E aí, essa deformação vai gerar um esforço nessa barra. E dependendo do tipo de esforço, essa barra pode ser de um material ou não é interessante que ela seja de um determinado material, tá? Por exemplo, uma estrutura em balanço em uma arquitetura, ela não pode, né, uma estrutura em balanço aqui, ela não pode de maneira alguma ser de concreto simples. Por quê? Porque esse tipo de carregamento, ele vai exigir principalmente esforços de flexão, né? Eu vou ter uma estrutura fletida. E o que é flexão? Tração e compressão na mesma seção transversal. Então, se eu fizer um corte aqui, ó,
né? Eu vou encontrar uma seção transversal igual a essa. Nessa seção transversal aqui, eu vou ter tração em cima, né? E compressão embaixo. Ou seja, é uma tensão composta. E nós entendemos, né, algumas aulas atrás, que as tensões compostas, elas exigem muita inércia, exigem muito consumo de material, ao contrário de tensões simples, como a tração, né? Elementos que estão apenas, única e exclusivamente tracionados, quando você usa o material adequado, elas são muito esbeltas, tá bom? Então, o que é que eu quero chegar com isso? Quando você propõe na sua arquitetura uma estrutura em balanço, é importante que você entenda quais são os esforços envolvidos nessa estrutura em balanço, tá bom? Para você não exagerar, ou, como em muitos casos, tem arquitetos que já têm um tempo de trabalho e a gente vê que ele tem medo de ousar na estrutura, entendeu? Tem dois motivos. O primeiro medo, a primeira parte, né? O primeiro motivo para você ter medo de ousar nas estruturas é realmente a falta de conhecimento, né? Sobre a concepção estrutural, sobre como os materiais se comportam. E segundo, você não precisa saber tudo da engenharia, mas você pode fazer ausência, no caso, o segundo motivo, né? O segundo motivo por que os arquitetos não ousam é porque eles não se comunicam. Na elaboração do projeto arquitetônico, eles não têm um parceiro ali da engenharia que ajude eles a conceber. Tipo assim, ô amigo engenheiro, é o seguinte, eu estou fazendo um projeto aqui, cara, e eu quero fazer um balanço, mas eu não sei até que ponto eu posso ir nesse balanço. O que é que tu acha? Aí o engenheiro vai dizer as suas impressões, né? Olha, um balanço de tanto para uma carga residencial, você pode colocar aí aproximadamente tanto que dá certo. Ou então, não, você tem que colocar aproximadamente uma inércia de viga de 80 para poder suportar um determinado balanço, né? Você pode botar um balanço aí de 4 metros, dá certo? Dá, mas bota uma altura de viga grande. Então, assim, depende muito da sua, vamos dizer assim, sua relação com a engenharia. Seja ela conhecimento, que você vai adquirindo aos poucos, ou no início, realmente é encontrar alguém ali que possa lhe apoiar nesse ponto. Ganham os dois, tá? Se você pegar um profissional maduro da engenharia, ele também sabe que estar lhe ajudando ajuda muito a desenvolver o mercado e, consequentemente, um futuro projeto para ele também, né? Seja ele cálculo estrutural ou executor, tudo bem? Bom, então, toda estrutura ela tem o seu comportamento, né? E aí a parte de balanços na arquitetura é um elemento que destaca a arquitetura, que dá várias possibilidades de composições, e é interessante que vocês comecem a praticar e entender as limitações e possibilidades das estruturas em balanço, tá bom? Então, vamos fazer aqui primeiramente um estudozinho de algumas imagens, né, alguns balanços, e depois a gente começa a trabalhar aqui a questão técnica, né, a questão realmente da engenharia, que é resolver um exercíciozinho de balanço, para vocês entenderem qual é a, o esforço que está sendo aplicado naquele balanço, tá bom? Vocês estão vendo aí a tela? Confirme aí no chat, por favor. Aqui ainda não apareceu, não. Ah, vai aparecer agora. Ainda está a Abriu aqui. tela, a tela só do computador, né? Isso. Tá. Então, olha só, pessoal. Eu quero mostrar para vocês duas vertentes aqui. Eu quero mostrar para vocês duas vertentes aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu coloquei uma pesquisa rápida e simples. Balanço em arquitetura, tá? Então, olha só aqui alguns. A gente vê que são maquetes ainda e outros que realmente já foram edificados, tá? E uma coisa eu preciso mostrar para vocês e quero que vocês entendam. Na engenharia, muitas vezes o que parece não é.
tá? O que é que eu quero dizer com isso? Ó, isso aqui não, isso aqui é um balanço mesmo, né? Mas tem alguns balanços, pessoal, que parecem ser um balanço, mas estruturalmente falando, não é assim um desafio muito grande, tá? E eu vou explicar por quê. Então, primeiramente, foquem aí, ó, em observar a quantidade de elementos em balanço, né, que podem compor uma determinada arquitetura, tá certo? Então, eu tenho aqui possibilidades enormes e se essa possibilidade traz algum ganho para a minha arquitetura, não é interessante que eu adquira esse conhecimento para que eu possa projetar esse tipo de arquitetura? Vou botar aqui para as mais reais, né? Aqui é uma projeção, aparentemente. Então, as composições arquitetônicas, elas ganham muito com estruturas em balanço, tá bom? E assim, muitas vezes também, pessoal, eu sei porque, às vezes, confesso para vocês, eu mesmo uso em postagens lá do escritório, a gente diz, olha esse balanço, e na verdade não é um balanço assim tão pronunciado, né? Muitas vezes existe algum elemento escondido, tá? Por exemplo, lá no Instagram da empresa a gente usou uma vez uma postagem, tem um vão livre, uma arquitetura, um vão livre de 17 metros, né? Sem proteção. 17 metros sem proteção. Só que, assim, quem é da engenharia sabe que aquilo não é um vão livre de 17 metros. Existem outras vigas embaixo do forro, né, escondidas, que estão indo suportar aquela viga de 17 metros. Então, na verdade, o vão daquela viga de 17 metros, no máximo, chega a 4 metros só, tá? Então, por isso que eu digo, na engenharia, nem tudo que parece é. Ah, Paulo, quer dizer que esse projeto aqui, esse balanço aqui, ele não é tão grande? Não, ele é grande sim. Mas eu tenho possibilidades de fazer isso aqui vamos dizer assim, precisar de uma estrutura, de uma tecnologia super avançada, uma proteção muito. Depois vou explicar para vocês por que eu falo tanto de proteção, tá? Por que eu falo tanto de proteção quando a gente está falando de vão. E, e muitas vezes esses vãos, eles são bem menores do que o que parecem, tá? Então, por exemplo, olha essa casa aqui, eu vou dar um exemplo, essa casa aqui que eu já fiz um grande pesquisa, um estudo de casa em cima dela. Ela tem um balanço aqui para frente, esse pilar aqui pequeno, mas eu fui ver o projeto tem uma projeção desse projeto aqui, esse balanço aqui da frente, né, que é esse balançozinho, deixa eu ver aqui onde é que ela tá, onde é que ela tá, vamos ver encontrar ela mais. Esse balanço que tem aqui na frente, que parece exorbitante, ele não é muito grande, ele só tem 3 metros só, né? Então, aqui, o desafio dessa casa realmente é esse trecho aqui enorme dela em suspensão por esses pilares. Mas o balanço não é tão grande. Então, a composição arquitetônica ajuda a destacar o balanço, mas o balanço não é assim tão grande. Então, existem possibilidades nas volumetrias e soluções que você pode dar que vão trazer ali vamos dizer assim, aparência de que o elemento realmente é muito esbelto, um balanço muito grande, está aqui, ó, um balanço muito grande, mas na verdade não é, tá? Então aqui, ó, é indiscutível que balanços em estruturas trazem ali um ar de leveza, de modernismo, não é isso? Então, muitos dos arquitetos gostam muito de estruturas em balanço, de composições em balanço, tá? Beleza? Agora, como é que um balanço desse funciona? Quais são as limitações? Quais são as possibilidades, né? Onde se escondem? Chamada do Globo Repórter, né? Então, para isso, pessoal, você tem que desenvolver um conhecimento que diz respeito a estruturas. Pronto, o que eu estava falando para vocês do vão é isso, ó. Tá vendo essa imagem aqui? É bem comum a gente fazer isso. Quando eu colocar o forro aqui embaixo nesse balanço, essa viga aqui do meio, ela vai ficar escondida, ok? Então essa viga da frente vai parecer que ela está
num vão bem maior do que ela realmente é. Mas para essa viga, isso daqui é um apoio. Essa viga está apoiando ela. Então o vão não é isso tudo aqui. O vão é só daqui para cá, para essa viga, né? Imagine você sendo essa viga e tendo que suportar um vão entre dois apoios, essa viga de fora e essa viga do meio. Na verdade, não é esse trecho todo, é somente até aqui, tá? Então, na engenharia, a gente tem algumas formas de esconder elementos estruturais, fazendo com que os materiais pareçam mais esbeltos, tá bom? Então, como é que um negócio desse funciona? Quais são as possibilidades? Tipo assim, olha o balanço de cima, está se pronunciando um pouco além do piso, né? A cobertura além do piso. Como é que essa cobertura conseguiu vir para cá ser um balanço maior, como é que ela chegou nesse nível? Aí é estudo, tá, gente? Então vamos lá. Uma estrutura em balanço, ela funciona mais ou menos assim, ó. Peraí. Uma estrutura em balanço, ela funciona mais ou menos dessa forma aqui. Existe aqui um apoio, uma barra, né, que é ela quem sustenta toda a carga, e a aplicação de uma determinada força. Essa aplicação de força pode ser pontual ou distribuída. Essa questão de uma carga pontual e distribuída é tranquilo para vocês, pessoal? Carga pontual e distribuída já está bem assimilado com vocês ou hashtag revisão? Revisão. Pega ver revisão aí. Hashtag revisão, pronto. Vamos lá. Uma carga pontual, eu vou dar um exemplo primeiro. Eu gosto muito de trabalhar exemplos, tá? Vamos dizer assim, uma carga pontual. O que é uma carga pontual? Eu gosto muito de dar essa aula em sala, sabe? Porque eu fico me colocando no meio da sala e digo, olha, pessoal, essa laje aqui está suportando o peso do professor Paulo, e para esta laje, o professor Paulo é uma carga pontual, porque a área de contato do meu pé, né, na laje é pequena. Então, é o peso do professor aplicado em um ponto na laje. Então, eu sou uma carga pontual para a estrutura, tudo bem? Agora, o que é uma carga distribuída? Uma parede. A parede, ela vem é uma carga linearmente distribuída. Ela vem em um determinado alinhamento constante, né, de uma ponta a outra, aplicando a sua carga, mas ela é distribuída linearmente, tá? E uma carga distribuída em área, qual é? O peso, por exemplo, do revestimento, né? Se você coloca, por exemplo, um piso todo em granito, né? O pessoal fazia muito isso antigamente, mas hoje em dia os materiais, os porcelanatos, são muito mais resistentes, né, à abrasão e sendo mais leves. Então, se você for colocar, por exemplo, um revestimento em granito, tem que citar isso para que o calculista estrutural já considere uma cargazinha a mais no revestimento. Então, a carga de revestimento, ela é considerada uma carga distribuída em área, ou seja, o peso dessa carga ocorre a cada metro quadrado. Tudo bem? Então eu tenho cargas distribuídas linearmente em área, né? Eu tenho cargas pontuais, tudo bem? Então, exemplo de uma carga pontual é uma pessoa que está ali em cima daquela laje, ou então em cima de uma determinada viga, da ponta de uma viga, tá bom? E um outro exemplo de carga pontual. Muitas vezes vocês chegam aqui em Sistema Zoom com algumas limitações de possibilidades. Vou dar um exemplo. Ó, isso aqui é uma viga, tá? Vamos dizer que aqui embaixo é um vão que você precisa, né, na arquitetura, aqui embaixo, no térreo, e essa viga aqui é a viga que vai suportar o pavimento superior, tá? Então, olha só, embaixo, vamos dizer que você precisa desse vão grande para colocar uma área gourmet conjugada com a sala de jantar, uma coisa assim, tá bom? Dependendo da sua proposta arquitetônica. E aí você realmente precisa de um vão grande. E em cima eu tenho caixa d'água lá em cima, paredes, eu tenho um monte de coisa aqui em cima, que essa viga, né, ou essas vigas, podem ser mais, tem que suportar uma carga de parede ou uma determinada carga lá da caixa d'água, porque aqui embaixo não pode ter nenhum pilar. É uma área aberta, é uma proposta arquitetônica que seja aberta. Dá certo? Dá. Tudo na engenharia dá certo. Só que tem consequências.
Essas consequências podem ser um pouco maiores ou um pouco menores, tá bom? Então, deixa eu só cancelar a apresentação aqui, vocês focarem um pouquinho aqui em mim, ó, para ficar a tela maior. Então, aqui nessa viga, pode haver a possibilidade, né, de eu ter uma viga apoiada em 2 pontos, 2 pilares, por exemplo, aqui. Então, é uma viga bi-apoiada, e um pilar nascendo em cima dessa viga, tá? Eu não vou fazer aqui porque isso vai cair. Mas um pilar nascendo aqui em cima dessa viga, tá? Paulo, pode nascer um pilar em cima da viga e embaixo não ter continuidade, deixar o vão livre embaixo, o pilar nascer daqui e subir para, tipo, suportar o peso da caixa d'água? Pode, pessoal, pode sim. É tranquilo isso. Assim, tranquilo entre aspas, né? Se a carga for pequena. Agora, quando é que eu tenho que ter, qual é o cuidado que eu tenho que ter nessa concepção? Eu não posso ter um pilar de carga excessiva em cima da viga. Por quê? Quanto mais carga eu vou ter nessa viga, mais robustez essa viga vai ter, mais alta essa viga vai ser, tá certo? Porque a inércia de atuação da força é que importa. Então, se eu botar uma carga muito pesada aqui no meio da viga, né, no meio do vão, eu vou ter que aumentar essa alturazinha aqui, ó. Às vezes a largura também, mas a largura ela não é muito eficiente para você melhorar a resistência de uma viga. Por quê? Porque a carga não está atuando nesse sentido. Então é esse sentido aqui, ó, que tem que aumentar. A largura a gente geralmente aumenta só para realmente caber quando a taxa de aço fica um pouco maior, para a gente deixar as armações um pouco mais espaçadas, né, para não ter problema muito de bicheira. Então a gente aumenta a largura em poucas ocasiões, tudo bem? Então, entendam sempre o seguinte: existem várias possibilidades, né? Muitos alunos chegam aqui dizendo, professor, quer dizer que eu posso nascer um pilar em cima de uma viga? Não conhece essa possibilidade. Mas sim, você pode ter essa projeção, tá bom? Então, pessoal, a carga pontual, né? Você tem muitos casos que ela pode ocorrer em cima de um elemento. Pode ser um pilar, pode ser o professor lá, vocês. Então, a carga pontual, ela é como se fosse o peso da academia, tá? Então, essa imagem que vocês vão ver aí, ela é, vamos dizer assim, a representação desse pequeno exemplo que eu mostrei para vocês. Ou seja, eu estou segurando um peso, né, na academia a uma determinada distância do meu ombro, tá bom? E aí eu faço isso é uma concepção de balanço na estrutura, tudo bem? Vamos criar aqui um caso hipotético de que essa estrutura é como se fosse deixa eu ver aqui, é como se fosse uma viga em balanço, tá? Para suportar algum tipo de elemento decorativo em uma arquitetura, tá? Vai segurar ali, por exemplo, um balanço, um balançador em uma área de lazer, ou então vai suportar a carga ali de algum elemento decorativo mais pesado, certo? Um vaso, alguma coisa assim. Então, é uma concepção de carga pontual aplicada exatamente na ponta do balanço. Então, isso aqui, ó, é como se fosse a viga, confirmem aí, vocês estão vendo, né? Isso aqui é uma viga, ela tem uma extensão de 2 metros e tem 8 kN sendo aplicados na ponta. Tudo bem? Bom, a priori, o entendimento disso daqui, você já tem aí um certo conhecimento, tá? Como é que é o entendimento disso daqui? Quanto mais eu me afasto dessa borda aqui, ó, mais esforço eu vou ter. Paulo, a gente tem esse conhecimento? Tem sim. Lembra que eu falei, ó, eu estou aqui com o meu braço esticado. Se eu tiver, eu estou com o meu braço aqui esticado. Peraí, opa. Eu estou aqui com o braço esticado. O peso está aqui. Quanto mais próximo do ponto de apoio, né, do peso que eu estou segurando, vamos dizer que isso aqui é o peso, são os 8 quilos, está aqui. Quanto mais próximo do ponto em que eu estou aplicando a carga, menor será o esforço. Por quê? Porque eu estou analisando o esforço de flexão devido a um momento fletor, né? Esse momento fletor, ele é medido como? Força vezes distância. O que é o momento fletor? Força vezes distância. Então, a distância aqui, ó, ainda é pequena.
tá? Então, essa mesma força, num trecho pequeno, não vai incidir em muito esforço de momento fletor. Ao passo que eu vou andando na estrutura, né, matematicamente, eu já vou alterando um termo. A força continua a mesma, mas a distância agora, ó, aumentou. Então, o esforço é maior no pulso ou no cotovelo? No cotovelo. Por quê? Porque o momento fletor observado aqui numa seção transversal seria aquela força vezes essa distância. Então, já é uma distância maior do que a do pulso. Continuando. Quando eu venho agora para o meu ombro, que é realmente o elemento que está suportando esse peso, né, esse balanço todo aqui, o peso do braço e tudo mais, eu tenho agora uma distância que vai daqui até aqui. A força lá continua a mesma, mas a distância aumentou. O que acontece com o momento fletor aqui? Aumenta. Então, já observando esse conhecimento, eu já vejo o seguinte, ó. Se eu for desenhar um gráfico, o momento fletor aqui é menor no gráfico, né? Aqui o momento fletor é menor do que aqui. E o momento fletor aqui no ombro é maior do que todo mundo, concorda? Ou seja, quanto mais eu vou me aproximando do ponto de aplicação da carga, menor é o esforço. Tudo bem? Então, agora eu vou fazer uma pergunta. Nessa estruturazinha que vocês estão vendo aqui, ó, em balanço, aí na projeção, deixa eu pegar uma bem bonitinha aqui. Um bonito no meu ponto de vista, né? Porque a gente sabe que gosto cada um tem. Então aqui, ó, esse esforço aqui, aplicado nessa ponta. Desculpa, viu, gente? Vai demorar para abrir, porque eu estou com um problemazinho de internet. Vocês estão vindo? Teste, alô? Sim. Deu uma travadinha, mas deu certo. Ouvindo, né? Tá travada aí a tela? Tá. Deu uma travada assim, né? É. Pronto, abriu aqui, ó. Então, onde é que é o maior esforço aqui? Não queria. É esse site. Deixa eu fechar isso aqui. Faz uns 2 dias que a brisa net tá meio ruim aqui no bairro. Ó, aqui nessa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo. Daqui na ponta, o esforço é maior ou menor do que aqui perto do apoio, né? Que eu imagino que aqui tem um apoio. Então, aqui, o esforço é maior ou menor do que aqui? Diga maior. O esforço aqui, ó, na base, aqui, ponto A e ponto B. O esforço é maior onde? No ponto A. Por quê? Porque o balanço está sendo suportado por esse apoio, não é isso? Então, o esforço em um balanço, ele é sempre maior no ponto de apoio, tá bom? Por essa concepção de que quanto mais eu aumento a distância do ponto de apoio para a aplicação da carga, maior é o meu esforço. Tudo bem? Então, vamos aqui. Bom, esse exemplozinho aqui, ele é bem simples, tá? A gente só vai realmente ver como é que se comporta a estrutura. E são esses exercícios que alguns de vocês acham meio chatinho de resolver, lembra muita análise, mas esses exemplos a gente consegue tirar muita informação conceitual, tá? Tipo essa. Sempre nos apoios eu vou ter maior esforço, certo? De momento fletor, né? E aí esse raciocínio vai fazer com que vocês tenham uma percepção na hora de projetar. Então, acreditem, tem arquitetos, tem pessoas que trabalham com concepção de elementos que não tem noção nenhuma. Coloca um balanço de 6 metros, 7 metros, sem nem ver a possibilidade, sem dar possibilidade disso. Uma coisa é um arquiteto pedir um vão de 80 metros e ele dar possibilidades desse vão ser construído, efetivamente construído, tá?
E outra coisa é ele colocar um vão de 80 metros com uma inércia de viga, disposição de inércia de viga de 1 metro. Impossível, né? Eu estou citando 80 metros, pessoal, lembrando lá do MASP. Vocês lembram lá do MASP, né? O MASP tem um vão perto de 80 metros, mas na volumetria, a concepção já possibilita a utilização de elementos grandes, de elementos robustos, né? São vigas lá, se eu não me engano, tem 3,80 metros, aquelas vigas protendidas lá, tá bom? Então vamos olhar aqui, pessoal, acompanha aí, qualquer coisa é só falar, tá? Só perguntar aí. Eu tenho uma estrutura que tem um apoio aqui, tá? Esse apoio é de que tipo? Eu tenho um apoio aqui de quantos gêneros? A gente conversou isso umas 2 aulas atrás. Quantos gêneros tem aqui nesse apoio? Quando a gente fala de gênero, é o quê? Quantas restrições o apoio tem? O apoio, ele está deixando o elemento se mover verticalmente? Digam não. Ele está deixando ele se mover horizontalmente? Digam não. E ele está deixando o objeto girar? Também não. Então, esse apoio aqui, ele tem quantos gêneros? 3. Beleza? É um apoio de terceiro gênero, porque ele impede as movimentações em 3 vertentes: vertical, horizontal e giro num determinado ponto, que é chamado de momento fletor. Tudo bem? Se esse ponto de apoio aí, pessoal, dessa maneira, ele não tivesse a restrição contra o momento fletor, ia acontecer isso daqui, ó. Ao invés de eu ter um engaste, né, que evita que o elemento suba e desça, ande horizontalmente e gire, ao invés de eu ter um engaste, eu ia ter um elemento assim, ó. Opa, aqui. Eu ia ter um elemento assim, ó, uma rótula, que a gente chama. Ela não se sustenta. Beleza, ó. Esse ponto aqui não está subindo e descendo e nem andando para os lados. Então eu tenho restrição em um gênero, 2 gêneros. Mas se eu tiver uma rótula aí, ó, ele não se sustenta. O elemento não fica em pé. Imagina uma viga desse jeito aqui. Não fica em pé, tá bom? Então isso aqui é um apoio de quantos gêneros? 2. Agora, quando eu já tenho uma restrição de giro nesse ponto, aí sim, isso aqui vira um elemento de restrição tripla, vertical, horizontal e momento fletor, giro. Então agora sim, ele é um elemento de 3 restrições, 3 gêneros ou apoio de terceiro gênero, tá bom? Então, essa estrutura, para ela ficar em pé, ela precisa que esse apoio aqui, ó, ele seja de terceiro gênero, beleza? Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar, primeiro passo, é encontrar as reações de equilíbrio, tá? Fazer as reações de equilíbrio. Para isso, eu preciso entender quem são as forças que estão atuando nessa estrutura. Porque nem sempre você vai encontrar isso aqui, ó, H, V e M, né? Então você pode muito bem encontrar a estrutura desse jeito aqui, ó, um pouco mais restrita, né? Então você encontra aqui sem o H, sem o V e sem o momento fletor. Aliás, sem a, a resultante, né? Sem o apoio, a reação, na verdade, sem a reação de momento fletor. Você encontra aqui a barra trabalhando desse jeito. Só que você sabe que se isso aqui é a representação de um apoio de 3 gêneros, você sabe que existe uma reação vertical, que não deixa essa peça andar verticalmente, né? Ou seja, cair. Tem uma restrição horizontal, que não deixa essa peça andar para os lados. E existe uma reação de giro, né, de momento fletor, que evita que essa estrutura gire dessa forma aqui, ó. Tudo bem? A priori ficou claro essa questão dos 3 gêneros, só relembrando aqui. Vertical, horizontal e momento fletor. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Só que essas reações, eu preciso entender onde é que elas estão atuando. Então vamos fazer aqui o seguinte, ó. Eu já deixei aqui uns elementos para agilizar a aula.
e vou colocar eles aqui, tá? Então, ó, vamos chamar esse ponto aqui de ponto A, tá certo? Então, aqui é o ponto A nessa viga, e aqui é o ponto B, beleza? Aqui eu já tenho aqui a setinha, ó, reação vertical em que ponto? A, não é isso? Reação vertical em A. Essa carga aqui é o quê? Reação horizontal em A. E a outra é o quê? Momento fletor em A. Então eu posso dizer aqui, ó, que essa carga é RHA, que eu ainda não sei quanto é. RHA. Reação horizontal em A. E essa daqui de baixo é o quê? RVA. Reação vertical em A. Beleza? Aqui, pessoal, do lado B, existe reação? Não, né? Porque o B não é um apoio, é uma ponta livre. É tipo isso aqui, ó. Desse lado aqui eu vejo um apoio, mas desse lado não tem apoio, não tem nada segurando ela aqui, ó. É um balanço. Aqui tem apoio, aqui não. Tá bom? Então em B não tem nenhum tipo de reação. Aí eu lhe pergunto: estas cargas que estão demonstradas aí são todas as cargas que atuam nessa estrutura, nesse pórtico? Sim, né? Porque eu já coloquei aqui as três reações. Aliás, está faltando aqui só o momento, né? Ó. Então, Ctrl C, Ctrl V, que é para eu colocar aqui o momento fletor. Então, aqui, quanto é? É o MA. Pode botar aqui, ó, M maiúsculo A. Beleza? Esse momento aqui é o momento A, momento em A. Beleza? Pronto. Então, agora, pessoal, o primeiro passo para você resolver o entendimento é você fazer isso aqui, ó. Primeiro passo, reações de equilíbrio. O que é uma reação de equilíbrio? É um conceito, tá? Se você imaginar que isso é um conceito, facilita muita coisa, tá bom? Então, vamos entender o seguinte. O conceito das reações de equilíbrio é que toda estrutura ela precisa estar em equilíbrio, senão o prédio não ficaria em pé, o vento derrubaria o prédio, ou seja, quando uma coisa não está em equilíbrio, ela está se movimentando, ela está mudando de aceleração, ela está mudando de estado, ela está mudando alguma coisa. Então, se ela não estiver em equilíbrio, a estrutura não está estável, não está estável. Tá bom? Então, a estrutura, por que é que tem uma reação vertical em A? Porque a estrutura não pode estar subindo e descendo, não é um elevador, né? A estrutura não pode andar para os lados, então existe ali uma reação RHA e ela não pode estar girando, por isso que tem um MA, tá? Então é mais ou menos assim, ó, pessoal. Quando a força tenta girar o elemento, existe uma reação lá no apoio que evita que essa caneta gire. Eu estou aplicando a carga, mas aqui, ó, no apoio, existe uma reação no sentido oposto para fazer com que essa caneta fique parada, tá certo? Por isso essas reações aí. Então vamos lá. Estas reações, para que elas trabalhem e façam com que a estrutura fique estática, parada, existem as reações de equilíbrio, que é onde eu digo assim, olha, o somatório das forças em tal direção ou em tal sentido tem que ser zero. Então, tudo que tenta fazer a estrutura andar para baixo tem que ser igual às forças que vão reagir tentando colocar essa estrutura de volta no lugar, ou seja, as fundações, né? As estruturas que estão suportando ali aquele esforço. Então vamos ver como é que é feito aqui, ó. Primeiro passo, equações de equilíbrio. Peçam para explicar de novo se precisar, tudo bem? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, somatório das forças verticais. Vamos fazer aqui, tá? Então vamos lá, ó. Se algum entendimento não for suficiente, vocês falam que eu repito com mais calma. Se eu olhar para essa estrutura aí, somatório das forças verticais, então vamos lá, ó, inserir somatório das forças verticais, certo?
Somatório FV. Somatório das forças verticais tem que ser igual a quanto? Zero. Por quê, Paulo? Que o somatório das forças verticais tem que ser igual a zero. Porque senão essa estrutura estaria ou descendo, ou caindo, ou subindo. Se não tiver, se o somatório não for igual a zero, se as forças de reação forem maiores, a estrutura fica subindo. E se as forças de aplicação forem maiores, elas estão descendo. Então tem que ter equilíbrio, por isso que ele é igual a zero. Então o que é que eu vou fazer agora? Já que a somatória das forças iguais a zero tem que existir, né? Tem que ser uma verdadeira nessa equação. Então eu vou pegar todas as cargas que estão apontando para cima ou para baixo e fazer uma montagem de uma equação. Considerando, né, como, vamos dizer assim, o nosso ponto zero, né, para determinar o que é positivo e o que é negativo, para vertical é bem simples, né? Para cima você convenciona que é positivo, para baixo você convenciona que é negativo. Então, se eu for montar a equação aqui, ó, quais são as forças que estão agindo no sentido vertical, pessoal? Tem o 8 aqui, e andando para cá só vai ter agora o RVA, não é isso? Que é a força vertical. Então, quais são as duas forças verticais que eu vou considerar? 8 e RVA, beleza? Então, aqui, ó, vou colocar 8. O 8 está positivo ou negativo? Negativo, não é? Então, menos 8, vou colocar aqui então, ó, menos 8 quilonewtons. Próxima força, só tem duas, né? A próxima força é RVA. Só que ela é positiva ou negativa? Positiva, então eu boto mais RVA. Isso daqui tem que ser igual a quanto? Para que haja um equilíbrio? Digam zero. Muito bem, zero. Vou botar aqui 0 quilonewtons, tudo bem? Eu tenho aqui uma unidade que é real e tenho uma incógnita, então eu vou isolar, tudo bem? Então aqui jogando o menos 8 para o outro lado, o RVA, o positivo, RVA é igual, o 8 como passa para o outro lado fica positivo, igual a 8 kilonewtons. Beleza? Então aqui foi até tranquilo, é um exercício aqui tranquilo de resolver, tá? Então, qual é o valor de RVA? 8 kN. Já encontrei isso aqui, ó. Então, vou colocar aqui para a gente não se perder depois. RVA igual a 8 kN. Beleza? Deixa aqui guardadinho. Todos entenderam? Entendi, professor. Eu só fiquei em dúvida aí o porquê que o 8 ficou negativo. Eu só pisquei o olho quando ele já estava ali. Pode só explicar. Eu falei rápido, viu? Ó, então, vamos lá. É assim, ó. Convencionalmente, para montar uma equação de equilíbrio, a força que está descendo não pode ter o mesmo sinal da força que está subindo, concorda? Para que haja uma conta, né? Para que a conta seja feita. Então, é assim, na questão vertical, no somatório das forças verticais, a gente convenciona. Convencionar é atribuir, tá? As bibliografias atribuem que tudo que estiver subindo, apontando para cima, é positivo. Tudo que estiver apontando para baixo, carga, né, no caso, é negativa, entendeu? Então, o 8 kN está apontando para baixo, ele é uma carga, e o RVA é uma reação. Então, carga é para baixo. Essa carga que está aí é para baixo, então ela é negativa. E a RVA, que é a reação, ela é para cima, então ela é positiva. Entendeu por quê agora? Ah, entendi, professor. Beleza. Valeu. Porque senão a conta vai dar errado. Se você botar tudo positivo, vai dar errado, entendeu? Muito bem. Encontramos, então, o RVA. Vamos agora para o somatório. A mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa, só que agora no sentido horizontal. Então, eu vou pegar aqui, ó, só para aproveitar, eu vou colocar aqui, só que agora não é mais vertical. Ela é o quê? Horizontal. RFH. Forças horizontais nessa estrutura tem que ser igual a zero para a estrutura não ficar se movimentando. Tudo bem? Então, vamos montar uma equação do mesmo jeito. Agora, se você olhar para a equação, aliás, se você olhar para a montagem do corpo aí da estrutura, existe alguma carga horizontal? Existe alguma carga horizontal sendo aplicada nessa estrutura aí? Ao meu ver, Acho que não. não, vai ser um zero.
Tem não, né? Então, eu tenho já uma conclusão já. Se não tem aplicação de carga, quanto é a reação? Qual o valor da reação? 0. Zero, tá certo? Então, ó, RH A vai ser igual a quanto? Zero, porque não tem nenhuma carga horizontal aplicando carga nessa estrutura. E, Tá? professor, no caso, se Oi. tivesse uma carga horizontal, ia ser que nem a da carga vertical, ele ficar empurrando. Isso. Aí, no caso, ó, na horizontal, se tivesse uma carga aqui, desse lado aqui, ó, abaixo do 8, só que essa carga sendo aplicada horizontalmente, tipo assim, ó, se tivesse uma carga bem aqui assim, ó, se existisse uma carga assim, né, sendo aplicada aqui na lateral, aí eu teria que montar uma equação parecida com a anterior, só com as horizontais. Então, essa carga, ela seria positiva ou negativa? Essa carga hipotética? É negativa. Seria negativa. Por quê? Porque do mesmo jeito que a gente viu a convenção vertical, a convenção horizontal, ela é da esquerda para a direita, que é o sentido que a gente escreve, né? E o outro sentido, o sentido contrário, seria negativo. Agora, se essa carga tivesse assim, aí na equação eu iria colocar tanto ela quanto HA, né, RHA positiva. Paulo, Professor, mas a reação não tem que ser o contrário da ação da carga? Tem sim, jovem. Mas no final o resultado ia dar negativo. Então, quando uma carga está aqui, ó, esse RHA ia estar negativo. Na física vetorial, quando uma carga é negativa, significa que essa setinha, a aplicação da força, na verdade, é para o outro lado, entendeu? Então você mantém ele apontado para esse lado, mas um resultado negativo indicaria que, na verdade, a força não está indo da esquerda para a direita, estaria indo da direita para a esquerda, entendeu? Mas depois a gente exercita isso. Isso daqui é um caso hipotético, só para ter a dúvida que você perguntou aí, tudo bem? Então, nesse caso aqui, se não tem aplicação de carga, não existe o quê? Reação, tá? Então, RHA igual a zero, tudo bem? Então, ó, não tem 3 gêneros aí nesse apoio, não é? Então, eu já fiz o somatório das forças verticais, já fiz o somatório das forças horizontais. Está faltando o que agora? Se alguém tirar um print da tela aí, vai que o professor é um malandro. Oi? Momento fletor. O do momento fletor, isso mesmo. Então vamos aqui, ó. Descendo aqui agora, eu vou ter o somatório dos momentos, aí ficou faltando aqui, mas é no ponto A, beleza? Deixa eu ver aqui porque ficou desse jeito. Só isso falta de espaço mesmo. Então, somatório dos momentos no ponto A. Qual é a fórmula do momento fletor? Força vezes distância, não é isso? Então, força vezes distância vai me dizer qual é o momento fletor. Como é que é esse somatório, Paulo? Vamos fazer aqui, ó. Somatório dos momentos em A tem que ser iguais a zero. Certo? Como é que eu vou fazer essa montagem? Aqui, pessoal, só tem uma diferença. O momento fletor, ele é a composição sempre é a composição de uma força multiplicado por uma distância. Então, ao contrário aqui do somatório de forças verticais e horizontais, em que eu só olho a força e coloco ela, né? Eu não preciso fazer nenhum tipo de conta com essa força, é só colocar ela mesmo com o sinal certo. Aqui no somatório dos momentos, cada força vai ter que estar associada e sendo multiplicada por uma distância. Tudo bem? Vamos fazer aqui o exemplo para vocês verem. Ó, se o somatório de momentos em A tem que ser iguais a zero, então é como se eu estivesse colocando um raio, um centro imaginário bem aqui, ó. É como se eu estivesse colocando um centro imaginário bem aqui, certo? A é o centro de um elemento de giro, tudo bem? E aí, ó, eu gosto muito de usar essa representação aqui, ó. Aqui é A, beleza?
Ficou um pouco longe aqui porque eu tirei o foco, mas vamos lá. Aqui é a A. Tá certo? Uma força que age aqui na estrutura vai tentar girar A em que posição? No sentido, eu não sei como é que está isso, está invertido para vocês ou não, mas seria no sentido horário, tudo bem? Então, uma força que está aplicando de cima para baixo aqui, ó, vai tentar girar A, o giro aqui, ó, vai ser no sentido horário, tá certo? Estão vendo aí na minha imagenzinha, né? No sentido horário aqui, ó. Beleza? Já se eu tivesse uma força de baixo para cima, aí eu já teria o oposto. A tendência dessa força seria de girar A no sentido anti-horário, tá? Então, é por esse motivo que a gente sempre tem que referenciar. Eu estou fazendo um somatório de momentos fletores com relação a que ponto? Nessa estrutura aqui, é óbvio que é com relação ao ponto A, porque o ponto A é exatamente onde tem o apoio, tá bom? Então vamos ver como é que a gente faz aqui, ó. Toda conta tem que ser uma força vezes uma distância. E aí eu coloco o sinal. Uma força vezes uma distância e eu tenho um sinal, tudo bem? Então olha só, nessa imagem aí, pessoal, eu tenho aqui o 8 fazendo uma força na ponta, e esse 8, foca aqui no mouse, ó. Esse 8, imaginando que o A é o meu centro aqui, ó, o A é o centro desse giro, certo? Esse 8, ele vai tender a girar essa barra em que sentido, ó? Esse sentido aqui em volta de A é o sentido horário ou anti-horário? Horário. Horário, beleza? Então, eu vou ter aqui uma força sendo aplicada a uma determinada distância do ponto de apoio, tentando girar o ponto de apoio no sentido horário. Beleza? Essas informações aí ficaram claras? Então agora eu vou fazer aqui a conta. Eu vou colocar aqui primeiro e depois eu explico direitinho essa questão do sinal, tudo bem? Como ela está tentando girar no sentido horário, eu vou chamar essa força de negativa. Calma que eu explico. Eu tenho sempre, para colocar um elemento de momento fletor, eu sempre tenho que colocar uma força vezes uma distância, se eu não tiver um momento cheio aqui, tudo bem? Então, qual é a força que está sendo aplicada? 8 kilonewtons. Vezes... Vou botar uma vez aqui. Vezes... Qual é a distância? 2,0 metros. Todos entenderam, né? Força vezes distância. Fechei o termo. Agora, o próximo termo, que está tentando girar A. O próximo termo, pessoal, é um M, não é? Sabe qual é a diferença entre uma força aplicada e um M? A diferença é que o 8, ele é aplicado a uma distância de A e faz uma função de braço de alavanca. Ou seja, para ele ser transformado em momento fletor, ele precisa ser multiplicado por uma distância, tá bom? Agora, o momento em A, ele já está fazendo isso, ó. Tem duas maneiras de eu girar essa peça. Ou eu aplico uma força a uma determinada distância, e aí eu faço a tendência de girar ela, ou eu faço isso, ó. Simplesmente venho aqui, no ponto de apoio, e giro no ponto de apoio. Então, assim, existem momentos fletores que eles já são, os momentos fletores, na verdade, eles já são o giro em si, tudo bem? Então, se tiver M, significa que ele já é uma força, já é um momento fletor, ele não precisa ser multiplicado por ninguém, ele já é um momento fletor. E uma reação, a reação aqui, ó, do apoio, ela não precisa de uma outra força, não é que eu estou colocando uma força de baixo para cima para evitar o deslocamento de cima para baixo. Não. Eu estou aqui no apoio com um giro contrário, né? Eu estou fazendo uma força nesse sentido para evitar que essa ponta desça, né? Que esse negócio gire assim. O que é que eu faço? Eu aplico aqui um momento fletor puro, que é um giro para o outro lado. Ó, esse aqui está tentando girar no sentido
e aqui no apoio eu já faço um momento fletor no outro. Quer ver um exemplo bem prático? Você tem duas maneiras de abrir um trinco, né? Um trinco de uma porta. Você pode colocar o seu dedinho assim, ó, bem na ponta do trinco, né? Aqui eu tenho a maçaneta e aqui eu tenho o trinco, né? Tem muita gente que pega aqui e simplesmente baixa para poder abrir, não é isso? Você consegue abrir a maçaneta apontando aqui, ó, colocando seu dedo na ponta e apertando, né? Fazendo uma força para baixo. Ou você pode simplesmente chegar aqui, ó, no local onde está o trinco, né? O trinco está bem aqui, ó, o eixozinho do trinco. Você pode colocar sua mão aqui e girar, não é isso? Você não aplicou uma força, você não está aplicando uma força vezes uma distância, ou seja, um braço de alavanca. Você está aplicando um giro diretamente no local onde você quer girar, correto? Então, pelo menos, eu acho que fica mais fácil de entender aí o que é um momento puro e o que é uma força vezes distância, que é um braço de alavanca, tá certo? Se não entenderam, fale que a gente tenta outras maneiras de fazer vocês entenderem, tá bom? Então, qual é o outro elemento aqui que eu posso colocar no somatório dos momentos fletores? Só tem MA, correto? Que é a própria reação. Lá no apoio, né, lá onde está a fundação dessa viga, existe um momento que está evitando que ela gire. E esse momento é qual? MA. MA está girando em que sentido? Anti-horário. Se o horário é negativo, o anti-horário é positivo. E aí eu coloco aqui somente ele mesmo, ó, MA. Certo? Por quê? Porque ele já é um momento puro. Ele não é um braço de alavanca, ele é um momento puro. O momento que é usado no braço de alavanca, aí sim, é força vezes distância, tudo bem? Isso daqui é igual a quanto? Zero para que haja equilíbrio. Agora vamos explicar o porquê que horário é negativo e anti-horário é positivo. Pessoal, sinceramente, eu não sei, tá? Eu costumo, para poder decorar isso aqui, para poder aprender que sempre no momento fletor, horário é positivo, anti-horário é negativo, quer dizer, que horário é positivo e que anti-horário é negativo, eu sempre fiz uma associação assim, ó. Pessoal, se o meu relógio gira no sentido horário, né? Por que não botar esse negócio positivo? Se todo relógio gira nesse sentido, por que não botar positivo? Aí, para decorar, foi o que eu fiz na faculdade, isso, viu? Eu comecei a chamar o momento fletor de do contra. Abre aspas, do contra, fecha aspas. Entenderam? O momento fletor é do contra. Tudo que seria o certo, ele faz o contrário. Então, eu já decorei de cara. Pô, se o relógio gira no sentido horário e o momento fletor é do contra, então o normal, que seria o horário ser positivo, na verdade é negativo. Deu para entender? Motivo disso. Pessoal, a gente, na didática, a gente tem que dizer que é convenção bibliográfica. Já ouviram falar dessa expressão? É convenção bibliográfica. Ou seja, todos os livros que estudam o momento fletor, eles tratam horário, sentido horário de giro, como negativo. E o sentido anti-horário como positivo. Tudo bem? Assim como, bem mais fácil de entender, na vertical, para cima é positivo. Ótimo, beleza. É o normal, né? Positivo para cima. Beleza. Então coloque aí na cabeça de vocês. Momento fletor do contra, tá? Horário, sentido horário, ele é negativo. Sentido anti-horário, ele é positivo, tá? Deu para entender aí? Coloque aí no chat. Sim, não. Ok, talvez. Sim. Estou com dúvida, tá? Pode colocar também. Show de bola. Qualquer coisa, pessoal, vai dar certo, né, Alves? Não sei se deu certo agora, mas vai dar, vai dar. Não guarde suas dúvidas. Vai dar certo. Não guarde suas dúvidas, pode perguntar, viu? Isso aqui é o momento da gente compartilhar aí dúvidas e conhecimento. Essa teoria aí do momento fletor dá um nó na cabeça, né? Quando fala ligeiro, professor. Positivo é negativo, negativo é positivo. Você viu que eu já deu uma escorregada aqui, né? Horário é negativo, anti-horário é positivo, tá bom? Tem que pensar ali um meio segundo antes de falar, né? Assim, é só você olhar para o relógio, né? Assim, acredite, tem gente que tem dificuldade. Eu até meus, sei lá, acho que
19 anos, eu usava aqueles relógios digital da Casio, né? Aí, quando falava esse negócio de horário e anti-horário, eu me perdia todinho. Cheguei na faculdade, não, que era digital. Eu disse, não, vou comprar um relógio analógico. Aí, porque senão eu não conseguia. Se o pessoal olha como referência um relógio analógico, então eu tive que ter um relógio analógico para poder me basear. Aí, no começo eu ficava olhando para o relógio, né? Tá girando nesse sentido. Então, entendeu? Bom, vamos continuar aqui então. Menos 8 vezes 2 vai dar o quê? 16. Qual é a unidade do. Isso. Qual é a unidade do momento fletor? Se eu multipliquei quilonewton por metro, a unidade é exatamente isso, quilonewton metro, beleza? Mais MA. Isso aqui tem que ser igual a zero. E aí eu vou fazer só o isolamento. Eu vou pegar o 16 kN metro e jogar para o outro lado. Pessoal, vocês estão entendendo que o quilonewton vezes metro é a unidade de medida, né? Então aqui eu vou colocar MA, vai ser igual. Como eu passei o 16 para o outro lado, ele fica positivo. 16, qual é a unidade? Quilonewton. Pronto, então eu encontrei aqui o momento fletor. Qual é o momento fletor qual é a reação que eu preciso ter aqui no apoio para que esse 8 kN não faça essa viga girar no sentido horário? O MA tem que ter uma força de momento, uma força de giro de 16 kN metro para o outro lado, certo? No sentido anti-horário, beleza? Pronto. Paulo, o que eu faço com essas informações aí, pelo amor de Deus? É assim, você vai pegar essas informações e entender que, se eu pegar aqui na seção B, qual é o momento fletor aqui em B? Vindo, por exemplo, do lado direito. É 8 kN vezes qual distância? 2? Não, aqui, ó. Se eu fosse fazer uma análise bem aqui, qual é o momento fletor em B? Qual é o momento fletor aqui em B? Ou seja, qual é a carga que tem aqui, ó, no local onde eu estou aplicando a carga, né? A força está bem aqui, ó. E qual é a distância que eu estou tentando analisar? Zero. Entendeu? Eu estou tentando analisar zero. Então, quando eu aplicar força vezes distância, a distância não é zero, ela vai zerar tudo. Vocês concordam? Então, qual é o momento fletor aqui no ponto B? Digam zero. Zero. Se é força e distância e a distância é zero, então fica zero, tá entendendo? Então, ó, eu estou tentando aqui ter um raciocínio para que vocês entendam como é que o gráfico vai se comportar. Se lá em B o esforço é zero, é basicamente o que eu falei aqui sobre você estar malhando lá na academia, né? Se você ficar segurando o peso muito tempo assim, ó, em balanço, a primeira coisa que vai doer não é seu pulso. Garanto para você. A primeira coisa que vai doer é seu ombro. Agora, se você malha muito o ombro, já vai doer um pouquinho mais aqui no antebraço, né? E se você malha tudo, beleza, você não vai cansar nunca, tá? Então, a tendência é que sempre o esforço vai aumentando até chegar em um limite. Qual o limite? Ó, o limite é o momento que a gente está observando aqui no ponto A, que deu quanto? 16, tá? Beleza? Muito bem. Eu fiz as reações de equilíbrio, que é o primeiro passo. Então, eu já encontrei todas as cargas que estão aqui. Vamos colocar aqui, ó. Eu já coloquei o RVA. O RVA é quanto? 8. O RHA, eu não coloquei aqui, mas ele é 0. Falta qual? MA. Quanto é que vale MA? Igual a 16 kN. Beleza? MA é esse valor aí. Pronto, agora todas as cargas estão no desenho. Show de bola. Vamos agora tentar desenhar. Próximo passo aqui, ó, o segundo passo, desenhar os gráficos. Beleza? Desenhar os gráficos. Vou usar aqui o AutoCAD.
para a gente desenhar esse gráfico e tentar entender ele. Ó, eu tenho, pessoal, 3 esforços. Então, quantos gráficos eu vou desenhar? Digam 3. 3 esforços. 3 gráficos, tá bom? Para que é que serve um gráfico? Para eu entender visualmente qual é o carregamento daquela estrutura. Tudo bem? Bom, eu vou ensinar vocês, no caso, relembrar vocês, as considerações para o desenho dos gráficos. Pessoal, a reação horizontal não deu igual a zero, não foi? Se a reação horizontal deu igual a zero, significa que não existe nenhuma carga horizontal que vai fazer com que eu precise desenhar um gráfico. Então, o gráfico que vai atuar ao longo da peça, ele não vai precisar ser desenhado. E aí eu venho e pergunto para vocês, qual é o gráfico, qual é a tensão, né, e que atua ao longo da seção transversal do elemento. Tipo assim, ó, olhem aqui para a telinha pequena. A força horizontal está agindo assim na viga, não é? Então, se eu tivesse uma força aqui, teria uma reação aqui assim, não é isso? Se essa força estivesse indo para lá, a reação estaria indo para o outro lado. Então, ou é compressão ou é tração. Beleza? Agora, por que eu estou chamando essa carga de tração ou compressão? Porque ela está atuando ao longo do eixo dessa viga, não é? Pronto. O gráfico, né, de tensão, que vai representar o quanto essa viga está comprimida ou tracionada, é chamado de gráfico, diagrama de esforço normal, DEN. Tá certo? Então, vou abrir aqui um AutoCAD para que a gente possa fazer um desenho rápido aqui dele. No gráfico, pessoal, vocês não precisam se importar muito, se preocupar muito com. Vou só colocar aqui na tela, viu? Só um momento. Vocês não precisam, com o gráfico desses elementos, se preocupar muito com escala, tudo bem? O que vocês precisam, na verdade, é ter uma ordem de grandeza trabalhando ali, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui rapidinho. Vocês precisam ter uma ordem de grandeza, ou seja, se eu tiver uma estrutura que, vamos dizer, é 10, eu não posso colocar uma outra estrutura que é representada com 20, ela sendo do mesmo tamanho da do 10. Tem que ser o dobro, certo? Então é só você levar uma coerência mais ou menos nesse nível aí. Muito bem. Aqui é aquela viga lá, tá bom? Aqui é o apoio, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. A carga está sendo aplicada aqui, ó, nessa ponta. Tudo bem? Muito bem. Olha só. Nós vimos que o diagrama de esforço normal, que a gente chama de DEM, só pegar aqui um texto já pronto. Eita, nós, só porque eu estou apresentando. Trabalhei a tarde toda com esse bicho sem travar o AutoCAD. Deixa eu pegar aqui um texto pronto aqui. Não me critiquem, o AutoCAD de vocês também trava, né? Então, paciência aí. Vamos lá. Aqui, ó, eu vou chamar de diagrama de esforço normal, DEN, beleza? Então, DEN.
Muito bem, gente. O diagrama de esforço normal, ele tem uma característica de que eu vou dizer nesse gráfico se a estrutura está comprimida ou tracionada, tá certo? Esse gráfico aqui, nesse gráfico aqui eu tenho que procurar esforços horizontais, porque eles vão estar agindo na mesma direção do eixo da viga. E esses esforços, nesse exemplo, não existem. Está aqui, ó, RH igual a zero. Então, qual é o gráfico que eu vou desenhar aqui? Basicamente é isso aqui. Não desenhar nenhum gráfico, porque em nenhum local aqui, ó, eu tenho uma compressão ou tração. Entenderam? Então, isso aqui, neste caso, é o gráfico mais simples a ser desenhado, porque ele é simplesmente zero, né? Não tem gráfico. Em qualquer local aqui que eu olhe, ó, se, por exemplo, eu quero saber aqui no meio, qual é o esforço normal aqui no meio? Zero. Não tem compressão e nem tração. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhuma força agindo horizontalmente para comprimir ou para tracionar essa barra. Tudo bem? Agora vamos para os que tem, né, o desenho. Então, esse aqui é o diagrama de esforço normal, certo? Que ele busca informações sobre quem está atuando no eixo normal dessa viga, ou seja, comprimindo ou tracionando. Agora, nós vamos desenhar aqui embaixo o diagrama, o segundo diagrama, que é o das verticais, vamos dizer assim, né? Que é o diagrama de esforço cortante, chamado de DEC, tá bom? Diagrama de esforço cortante. Calma que eu vou salvar como aqui esse arquivo do AutoCAD e essa planilha Excel e mandar para vocês, tá bom? Muito bem, vamos desenhar aqui o diagrama de esforço cortante. Pessoas, o diagrama de esforço cortante, ele tem uma característica que é bem tranquila assim de entender, tá? Do mesmo jeito que eu, para melhorar, para entender um pouco a questão do funcionamento do sentido horário e anti-horário do momento fletor, eu chamo o momento fletor de do contra. Aqui, para fazer o desenho de gráficos de esforços cortantes, né, esforços cortantes, eu vou chamar o esforço cortante, sabe de quê? De Maria vai com as outras. Como é, Paulo? Maria vai com as outras. O que é que Maria vai com as outras significa aí no dito popular? Quando alguém manda ele fazer alguma coisa, ele faz, né? Que vê as outras pessoas fazendo, ele faz. Aqui no diagrama de esforço cortante é do mesmo jeito, sabe por quê? Porque olha só, se você ver aqui, ó, nessa estrutura, tá? Com todas as cargas que a gente já encontrou, aqui eu tenho o RVA empurrando para cima. E aqui eu tenho eu tenho 8 empurrando para baixo, não é isso? No desenho do diagrama de esforço cortante, o Maria vai com as outras. Você vai andar ao longo dessa viga. Se tiver força mandando ele subir, ele sobe. Se tiver força mandando ele descer, ele desce. Se não tiver força nenhuma, ele não faz nada. Entenderam? Maria vai com os outros. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, que é o ponto A, o gráfico ele começa a ser desenhado, né, pelo diagrama de esforço cortante. E qual é a força vertical que existe aqui, nesse local? Se você olhar aqui no esforço, ó, é o RVA apontando para onde? Para cima. Então vamos aqui. Eu vou ter que colocar aqui, vou começar a desenhar meu gráfico aqui, tá? Eita, nós. Vou começar a desenhar meu gráfico aqui e vou para cima. Eu vou para cima o valor de quanto? 8 quilonewtons, tá? Por ordem de grandeza aqui, para ficar o gráfico desenhado, eu vou colocar 80, vou botar sempre 10, tá? Então, se a reação apontou para cima e subiu 8 quilonewtons, eu vou jogar o gráfico para cima e colocar 8 quilonewtons. Então, 8 quilonewtons, joguei. Agora, eu vou andando para cá, ó. Estou indo em direção ao ponto B. Se eu olhar aqui no gráfico, indo em direção aqui, ó, do ponto A, indo para o ponto B. Aqui do ponto A, indo em direção ao ponto B.
Tem alguma força vertical atuando? Não. Não. Nesse trecho todinho aqui não tem nada, não é isso? Isso. Então Maria vai com as outras nesse trecho aqui, ninguém está mandando ela fazer nada. O que é que ele faz? Nada. Então, ó, daqui até o final, ele não vai se mexer. Ele não vai nem se mexer. Então aqui, ó, nesse ponto, até esse ponto aqui ele vem sem se mexer. Ele estava com um valor de 8 quilonewtons aqui em cima, eu botei 8. Ele foi até o fim com 8, porque ninguém mandou ele fazer algo contrário. Só que quando chega aqui nesse ponto, o que acontece? Acontece que tem uma carga mandando ele descer quanto? 8. Então, pessoal, se ele estava com 8 aqui em cima, e agora tem uma carga mandando ele descer 8, vai ficar quanto? 16. Zero. Zero. É, porque desceu, viu? Ó, alguém disse 16, mas aqui é o seguinte, deixa eu só fazer entender aqui, ó. Bem aqui, ó, eu tenho uma carga aqui embaixo, tá mandando subir 8. Então ele subiu 8. Aí quando chega bem aqui, ó, tem uma carga mandando ele descer 8. Ele estava em quanto aqui em cima? Ele estava em 8, é isso? Então, se ele estava aqui, ó, em 8, porque ele não se mexeu do começo ao fim, e agora tem uma carga mandando ele descer 8, que ele já estava aqui em cima, menos 8, dá 0. Entenderam? Ele saiu do 0, subiu 8. Andou, uma outra carga mandou descer e chegar no 0, porque eu subtraí 8. E essa é uma regra, prestem, essa é uma regra do diagrama de esforço cortante. Sempre tem que começar e terminar chegando no 0. A conta tem que bater. Se não bater, tipo, tá sobrando 2, né? Tá errado. Alguma coisa você errou. Tudo bem? Isso é meio que uma forma de conferir. Lá na engenharia a gente usa isso como uma forma de conferir. Então, qual é o valor que está aqui nesse gráfico, nesse ponto? 8. E aqui do outro lado? 8. Aí, Paulo, esse esforço, eu vou chamar esse esforço de positivo ou negativo? Pode chamar ele de positivo, né? Ele não está na parte de cima da linha, então você pode chamar aqui, ó, de positivo, beleza? Só desenhar aqui um sinal positivo para que fique. Eita, mas tá travando. Acho que é menor. Tá aqui, ó, positivo. Paulo, esse diagrama de esforço cortante eu só não entendi assim. E se eu vier do outro lado, vai dar a mesma coisa? Só que, ao invés de primeiro ele subir, ele vai primeiro descer. Quando chegar aqui, a reação vai mandar ele subir. Então, se eu viesse pelo outro lado, o sinal ia ficar negativo, não era? Correto, jovem. Só que eu fiz até uma pequena observação naquele dia, né? Que é o seguinte, ó. Imagine que isso daqui é uma mini câmera, tá? Que eu vou instalar essa mini câmera, vou pegar aqui a seção transversal de uma viga, fazer um corte minúsculo, né? E aí eu tenho duas seções transversais dessa viga, que elas estão juntas, e vamos entender a interação entre elas com relação ao esforço cortante. O esforço cortante, vocês lembram que é isso aqui, né? Ó, é o deslizamento de uma seção sobre a outra. Isso daqui é uma microcâmera. Se eu colocar aqui na minha mão direita essa microcâmera olhando para a seção que está do outro lado, essa câmera vai registrar uma seção transversal, eu fazendo esse esforço, ó, esse esforço aqui. Essa câmera vai observar, ou seja, se eu estiver olhando por esse lado, o lado direito, se eu começar a desenhar o gráfico do lado direito, eu vou estar vendo uma seção transversal descendo, correto? Essa câmera vai ficar visualizando uma seção transversal descendo. Não é isso? Agora, se eu desenhar da esquerda para a direita, eu vou colocar aqui nessa seção transversal agora a câmera. E vou fazer o mesmo esforço, ó. É o mesmo esforço, eu não mudei. É uma mão, a mesma mão está subindo, a mesma mão está descendo. Só que para o ponto de vista vindo do outro lado, como é que ficou aqui agora? Ao invés de eu ver uma seção descendo, a seção transversal que está na frente, descendo, eu estou vendo ela subindo, correto? Então, eu só mudei o ponto de vista, mas o esforço é o
mesmo, tudo bem? Então, no diagrama de esforço cortante, não importa se o esforço no gráfico você desenha da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vai dar sinais opostos, né? Se você escolher de um lado ou do outro, vai dar sinais opostos, mas o esforço é o mesmo, tudo bem? Ah, Paulo, quer dizer que se eu desenhar em uma prova, eu desenhar o esforço cortante positivo com 8 ou negativo com 8, tá certo? Sim. As duas respostas estão certas. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, professor. Beleza, show de bola. Então vamos fazer agora o diagrama de esforço. Diagrama de esforço não. O diagrama de momento fletor, que é o bichão. Diagrama de momento fletor, certo? É bichão nada, mas a gente vai tirar de letra aqui, ó. Pessoal, é o seguinte. Em um balanço, pronto. Em um balanço, eu tenho que entender aquela filosofia de trabalho que eu falei com vocês. Na ponta, quanto é que é o momento fletor na ponta, perto da aplicação da carga? Digam zero. É zero. Por quê? Porque a distância é zero. Então vamos começar o diagrama vindo de lá, né? Lá da pontinha. Então, se eu for desenhar aqui, ó, PL, tem aqui na pontinha, quanto é que vale o gráfico? Zero. Por quê? Porque a força não está aplicando, não está sendo aplicada na ponta, não é? Força, e qual é a distância na ponta? Zero da aplicação. Então, o momento fletor é zero. Agora, aqui, quando eu chego lá do outro lado, qual é o valor do esforço? Na verdade, eu tenho que botar um ponto. Aqui desse lado de cá, ó, nós vimos lá no cálculo qual era o valor do esforço de momento na reação aqui, que existia nesse ponto. Ó, qual o valor? 16, não é isso? E é 16 em que sentido? No sentido anti-horário. Sentido anti-horário é positivo ou negativo no momento fletor? Positivo. Positivo, show de bola. Então, eu vou desenhar o gráfico para cima, positivo, ou para baixo, negativo? Para cima, tá? Agora aqui vem outra questão do contra, viu? Esse momento que eu estou falando para vocês aqui, ele é considerado negativo, porém eu desenho para cima. É assim mesmo. Calma que a gente entende. Por isso que eu decorei muito bem, eu aprendi muito bem isso aqui lá na engenharia, chamando o momento fletor de do contra. É tudo o contrário, é uma bagunça, é tudo do contrário, né? Isso aqui tudo devido às referências bibliográficas, né? O pessoal que foi desenhar os gráficos, né, e fazer as contas, não, o momento fletor vai ser o contrário de tudo, né? Anti-horário é positivo. Se eu for desenhar um momento fletor positivo, ele é para cima, tá certo? E eu vou explicar um pouquinho dessa lógica daqui a pouco. Daqui a pouco ou na próxima aula, tá? Tá bem em cima já. Então aqui fica quanto? Eu tenho que subir quanto aqui? 16. 16. Deu para entender? Então, quando eu olho num ponto, lá naquele outro ponto do B, o momento fletor é zero. E aqui, no ponto A, eu já vi que ele tem que chegar com quanto? 16, para anular a tendência de giro que aquela carga de 8 kN está fazendo lá na ponta. Então, eu coloco aqui, ó. Então, eu tenho agora esse ponto aqui e esse ponto aqui. O gráfico, ele tem que sair do zero e ir para o 16. Isso é fato, tudo bem? Agora, dependendo da carga, pessoal, se a carga é pontual, se ela é linearmente distribuída, né? Se ela é distribuída, dependendo da carga, o momento fletor ele vai se comportar, o gráfico vai se comportar de uma maneira diferente, tá? Quando a carga for pontual, vou colocar até aqui, ó, que é para ficar registrado para vocês, ó. Rapidinho. Diagrama de momento fletor. 2 pontos. Vamos para meio com a regrinha. Do contra. Beleza? É do contra. Outra regrinha. Cargas pontuais. Retas. Beleza? Você desenha retas. Carga pontual você desenha retas, tá bom? Dependendo de onde ela está sendo aplicada. Mas são retas. Cargas
A gente vai ter exemplos para isso, tá? Cargas distribuídas. Cargas distribuídas. Como é que é o comportamento do gráfico? Vou botar aqui, ó. Parábolas. Vou botar barras, né? Semicurvas, não sei. Curvas. Vou botar curvas para ficar bem tranquilo. Curvas, tá? Então, por exemplo, ó, se eu vim aqui, se essa carga de aplicação aqui é pontual, qual é a regrinha do pontual? Eu ligo um ponto que eu encontrei, que é 0 aqui na ponta, até o outro ponto lá em A, que é esse valor aqui, certo? Então, desenhei aí o gráfico. E aqui ele é negativo por convenção bibliográfica, porque é o seguinte, ó, na convenção bibliográfica, olha para mim, na convenção bibliográfica, o maior elemento de estudos, e vocês já devem ter percebido isso lá em análise aqui, a maior análise que existe, né, é uma viga biapoiada. Tem um apoio de um lado e apoio do outro. E aí a tendência dela deformar é dessa forma aqui, ó, certo? Se você olhar a estrutura desse tipo de deformação, existe uma compressão em cima e uma tração embaixo. Ou seja, abaixo as forças tentam se afastar, as seções tentam se afastar, e em cima as seções tentam se aproximar. Isso, no momento fletor, pela bibliografia, é considerado um momento positivo, com esse gráfico desenhado assim, ó, tração embaixo, compressão em cima. Já quando eu faço o contrário, ou seja, boto a estrutura aqui em balanço, ó, aí ela vai deformar como? Exatamente o oposto. Em cima estão se afastando as seções transversais e embaixo estão se aproximando. Ou seja, isso daqui é o quê? É um momento fletor negativo, porque é o contrário do anterior. Ao invés de ter tração embaixo está tendo compressão, tá certo? A gente vai ter mais tempo para entender essas coisas. Então aqui, ó, esse gráfico é interessante porque ele me mostra o seguinte, se eu quiser saber, Paulo, eu quero saber aqui no meio qual é o momento fletor que o cotovelo aqui do seu braço, né? Ou seja, no meio da viga, qual é o esforço que está ocorrendo aqui no meio dessa viga. Aí esse esforço vai ser de quanto? Você vai pegar aqui essa altura, ó, DI. Aqui não está exatamente no meio não, viu? Deixa eu estar no meio, que é para não ter perigo de... né? Cadê o meio? Tá aqui. Pronto. Então, no meio da viga, exatamente, qual vai ser o valor do momento fletor no meio da viga? Ó? Aí eu vou medir aqui. Deu 8. Beleza? Que é exatamente entre 0 e 16, 8. Não é isso? Então, deu 8. Então, o gráfico serve para você observar qual é o esforço a cada centímetro, se eu precisar, a cada centímetro do elemento. Entenderam? Eu vou voltar a falar um pouco sobre essa questão de por que aqui é desenhado para cima, por que ele é negativo, tá certo? Mas, basicamente, é porque o momento fletor é do contra, tá bom? Então, esse aqui é o gráfico. Agora, Paulo, e se aqui, ao invés de ser uma carga pontual, aqui, ó, nesse local aqui, ele fosse aquela carga distribuída ao longo dessa viga todinha, esse gráfico ficaria como? Bom, se o resultado fosse o mesmo, ele ficaria desse jeito, ó. Se eu estou fazendo umas certas regrinhas para que vocês consigam entender. E eu estou colocando aqui a regrinha de que cargas distribuídas, né, para o gráfico do momento fletor, eu vou sempre desenhar uma parábola ou uma curva. Então, esse gráfico aqui ficaria mais ou menos assim, ó. Vou passar vergonha agora, desenhando na frente de arquitetos, né? Então, se tem uma maneira mais fácil de fazer, não me julguem, me ensinem, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou desenhar aqui o gráfico mais ou menos assim, ó. Vai ser mais ou menos assim. Ele não vai ter uma linear... Eita, vou inventar de falar essa palavra. Ele não vai ter uma linearidade. Não vai ter uma constância, não é uma coisa reta, tá bom? Não é retilíneo, ela é parabólica, tá bom? Então aí, por exemplo, nesse exemplo aqui, né, eu poderia colocar também aqui, ó,
um determinado elemento, né? Só para fazer a divisão e medir quanto que seria o esforço aqui no meio, tá certo? Vou botar aqui, até aqui só para a gente ver, ó. 4,9 kN, tá bom? Então, se fosse uma carga distribuída, ao invés de uma carga pontual, ela seria o gráfico dessa forma, tá bom? Então, quando você começa a entender que no apoio existe uma carga maior, né? Isso abre um leque de possibilidades para vocês, tudo bem? Então, vamos agora voltar aqui, ó, rapidamente, para a gente tentar entender algumas dessas arquiteturas. Olha só. Oh, meu Deus. Ó, onde é que está o esforço maior nesse balanço aqui? Deixa, ficou pequeno. Mas esse balanço aqui, ó, onde é que está o esforço maior? É na ponta? Não. Não, o esforço fica mais aqui, no apoio, né? E quando eu tenho continuidade aqui, ó, se chama uma viga contínua, aí eu vou explicar mais na frente o comportamento de uma viga contínua para vocês. Hoje a gente viu só balanço, tá bom? Então, onde é que está o apoio maior em um balanço? O Sempre no apoio. apoio, tá bom? Sempre no apoio. Então, o esforço maior dessa estrutura aqui está aqui nesse apoio de cá, beleza? Então, por isso, pessoal, esse momento fletor sempre fica bem alto, tá? E qual é a conclusão que eu quero que vocês tomem? Voltem aqui para a minha tela. Minha tela maior. A conclusão que eu quero que vocês tomem é a seguinte, ó. Se uma viga ela não é contínua, se ela está apoiada em um determinado ponto, quando uma carga tenta girar ela, tenta girar esse balanço e não tem continuidade, todo o esforço de giro, de momento fletor, fica acumulado aqui no apoio, tudo bem? E aí, mais nas próximas aulas, vocês vão ver que como é que eu soluciono isso, para não sobrecarregar um pilar que esteja aqui, ó. Esse aqui é um pilar. Quando eu tentar girar isso aqui, esse pilar vai sofrer uma carga, ó, tentando girar isso aqui, certo? Como é que eu faço para aliviar um pouco esse pilar? Eu crio uma viga contínua. Essa viga que está no balanço, ela vai até lá atrás, com mais peso do outro lado, fazendo literalmente um contrabalanço, tá? Enquanto o balanço tenta descer, o peso aqui da própria estrutura já vai trazendo ele de volta. Então existe um equilíbrio, e aí o pilar fica aliviado, tá bom? Vou conversar mais sobre isso, que isso traz um pouco das rotinas no pré-dimensionamento de balanço. Você quer um balanço grande? Dá certo, gente. Agora, traz uma continuidade maior do lado de trás, né? Ou seja, permita que a estrutura venha um pouco mais para trás. Entenderam? Por hoje é isso, tá bom, gente? Alguma dúvida? Podem passar aí no privado, no grupo, falem agora, fiquem à vontade aí que a gente está aqui para tirar dúvida mesmo, beleza? Vai dar tudo certo. Até agora tá tranquilo. Tranquilo, É isso professor. aí, muito bom. Aí tudo Tem que ser aparece assim mesmo. depois na hora da prova. Na prova, meu amigo, eu boto aqui umas integrais, umas derivadas aqui, que é para você. Oxe, top Ah, demais, não pode botar. Valeu. Pois pronto, Só pessoal. chamado. Coloquem aí, por favor, presente. Eu vou estar aqui, tá bom? Já está bem prolongado. Beleza? Se tiverem dúvidas, me Hoje já falem. tá com teclado. Eu precisava botar não, teclado hoje não. Beleza. Ari Grandes, eu Oi. excluí você do grupo por uma questão aí de uma colega solicitou, devido a um problema que você teve no WhatsApp, né? Por enquanto. Isso aí que eu ia falar. Eu já ia pedir pra perguntar. me excluir de todos os grupos, Pronto. porque o Aí, meu WhatsApp foi... pronto. Quando você tiver tudo ok, você só me falar e eu boto de volta, tá bom? Beleza, obrigado. Beleza, pessoal. Valeu, professor. Então, boa noite para vocês, viu? Boa noite. Um abraço. Tchau, Pamela. Tchau, Álvaro. Tchau, todo mundo aí. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Jonas. Um abraço. Tchau, Alana. Boa noite, Lohane. Tchau, tchau. Eu só consegui.